أنا موجودة اليوم بساو باولو وتحديداً بجاردين أوروبا لنتعرف على رجل سياسي برازيلي من أصل لبناني جيلبرتو كاساب، وهو رئيس بلدية السابق لساو باولو، هالمدينة اللي شهدت لليوم 4 رؤساء بلدية من أصل لبناني. خليكن معنا لنتعرف عليه عن قريب. Monsieur Gilberto Kassab, merci de nous recevoir chez vous ici à Sao Paulo. Vous êtes politicien, vous êtes né ici en 1960. Votre grand-père a émigré de Abadiye du Chouf en 1903 et votre père est médecin. Il est né aussi ici. Racontez-nous un peu plus sur votre famille. Sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com nossos amigos do Líbano. Eu que pertenço a uma família de libaneses. Meu avô paterno, pai do meu pai, nasceu no Líbano. E meu bisavô materno, pai do meu avô, pai da minha mãe, também nasceu no Líbano. Portanto, fortes raízes, vínculos muito grandes. A família veio de Abadi no início do século passado e teve a oportunidade de aqui constituir uma grande família. Eu nasci em 1960, estive no Líbano uma vez, estive lá como prefeito de São Paulo e a oportunidade de conhecer esse país maravilhoso que corre no meu sangue junto também com o sangue brasileiro. Vous avez beaucoup de frères et de sœurs aussi. Comment étaient vos relations avec eux étant petits? A família libanesa é uma família muito próxima, não é? Aprendemos com meus pais a conviver muito proximamente. E a vida familiar, ela continua até hoje, sempre a família se reunindo aos domingos, próprio da família libanesa em qualquer canto do mundo. Aqui em São Paulo, essa tradição, ela é mantida pelas gerações seguintes, e São Paulo é uma cidade que tem um número de libaneses muito expressivo. Muito possivelmente, é a maior cidade de libaneses do mundo. Et qui vous a influencé plus pendant votre enfance, votre papa ou votre maman? Não, a relação é muito forte com os dois, a relação é muito saudosa, não é? Porque os dois já faleceram nos últimos anos e é evidente que fica sempre os bons ensinamentos, as boas recordações próprias de quem viveu num ambiente muito feliz. Et votre papa, vous parlez en arabe? Parfois, il parlait l'arabe en votre présence ou pas du tout? Aqui no Brasil a gente sempre brinca que a diversão das crianças nas famílias árabes eram aprender os nomes feios. Então, todos nós sabíamos alguma coisa, principalmente aquelas brincadeiras de xingar um ou outro em árabe e as pessoas desconheciam. Eu não tinha fluência em árabe, nem o meu pai tinha, apenas o meu avô. Et il vous parlait bien sûr du Liban, qu'il aimait beaucoup. É evidente, o Líbano é um país adorado por todos, mas em especial pelos meus avós, bisavós, meus pais, e eu também, antes mesmo de conhecer o Líbano, já o achava maravilhoso e depois de conhecê-lo, mais maravilhoso ainda. Quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez de votre enfance? São as recordações no campo da escola, do clube, das viagens, não é? A convivência com os amigos, as namoradas, o esporte, são recordações sempre muito gostosas. جيلبرتو كاساب هو رئيس بلدية سابق لمدينة ساو باولو، وهي من أكبر 4 مدن بالعالم. عدد سكانها 12 مليون، منهم مليون لبناني نزحوا بالقرن ال19 ومنهم جده لجيلبرتو اللي ترك العبودية سنة 1904 ليستقر بساو باولو، حيث ولد حفيده سنة 1960. جيلبرتو مهندس مدني وأيضاً حائز على إجازة بالاقتصاد والعلوم السياسية. خليكن معنا، من بعد البريك رح نكتشف أكثر عن مسيرته السياسية.
Vous êtes ingénieur civil et économiste. Qu'est-ce qui vous a pris vers la politique? Sim, eu fiz o curso de Engenharia Civil na Universidade de São Paulo e também na Universidade de São Paulo o curso de Economia. E ao se aproximar ao final do meu curso na universidade, eu acabei me inclinando para a vida pública. Eu acabei identificando uma vocação grande e me enraizei na vida pública. Eu tive a oportunidade nas últimas décadas, nos últimos 20 anos notadamente, de ocupar diversos cargos na vida pública. Fui vereador na cidade de São Paulo, a maior cidade do país. Eu ocupei o cargo de vereador durante 2 anos. Depois eu fui deputado estadual, que é o parlamento regional nos estados, e ocupei esse cargo por 4 anos, sempre por eleição direta. Depois fiquei 6 anos no Congresso Nacional como deputado federal, finalizando nos últimos 8 anos na Prefeitura de São Paulo. 1 ano como vice-prefeito e 7 anos como prefeito. Donc vous avez occupé des postes très importants, comme vous avez déjà dit, donc député d'État, député fédéral, vice-maire et puis bien sûr maire en 2006. Iniciado lá atrás como vereador. E nesse ano agora, é um ano que eu não tenho mandato, por conta do encerramento do mandato de prefeito. Eu me dedico um pouco à universidade, a Universidade de São Paulo, onde eu fui convidado para fixar residência e criar um curso na forma de MBA em gestão pública, e também tenho minhas atividades partidárias. Um partido que é um novo partido no Brasil, o PSD, Partido Social Democrático, do qual eu sou fundador e hoje também sou seu presidente nacional. Quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées durant toutes ces années dans la politique? O Brasil é um país em desenvolvimento. O Brasil é um país com uma série de desafios para serem superados. O Brasil é um país em desenvolvimento. Portanto, o Brasil é um país com uma série de desafios que precisam ser superados. Eu diria que, em especial na cidade de São Paulo, como prefeito de São Paulo, eu tive os maiores desafios. São Paulo ainda precisa avançar muito na melhoria da qualidade do ensino, em especial o ensino público, do atendimento público de saúde, na mobilidade. Por ser a terceira maior cidade do mundo, com 11 milhões de habitantes, é evidente que o transporte público precisa ser ainda ampliado, a rede metroviária, a rede ferroviária ao longo da cidade. Portanto, os desafios, todos eles, foram nesse campo. E no campo administrativo, hoje o mundo oferece tecnologia que permite ao gestor oferecer mais transparência ao cidadão, ao habitante da sua cidade, fazendo com que ele possa melhor acompanhar, melhor fiscalizar. En 2004, vous avez démissionné du poste de député fédéral pour les élections de vice-maire. Pourquoi? Eu tinha ficado já 6 anos como deputado federal. Surgiu a oportunidade de avaliar um convite do então candidato José Serra, que já tinha sido senador, ministro e iria disputar a Prefeitura de São Paulo, e me honrou com o convite para ser seu companheiro de chapa como vice-prefeito. Acabei entendendo que era positivo para a minha carreira e para a cidade de São Paulo contar com essa chapa. Aceitei o seu convite, disputamos as eleições e vencemos. Mais vous avez beaucoup de popularité. Le peuple de São Paulo vous aime beaucoup puisque vous avez été réélu pour un nouveau mandat. Et votre grand projet, c'était surtout de ne pas voir aucunement une publicité sur un billboard sur les routes. Donc pas de publicité, pas de campagne publicitaire sur les routes. Et vous avez même apparu dans The Greatest Movie Ever Sold, le documentaire. Pourquoi ce projet? Ce projet s'appelle Cidade Limpa, Lei Cidade Limpa, Loi Cidade Limpa. É um projeto muito importante que transformou a cidade de São Paulo da mais poluída cidade visualmente do mundo para a menos poluída cidade do mundo, por conta dessa lei. Uma lei muito rigorosa, que não permitiu exceções. Toda a mídia exterior era proibida, salvo os indicativos no comércio, todos eles com um tamanho máximo de 4 metros quadrados. Com o passar do tempo, a população acabou gostando
da nova lei, começou a considerar que a cidade estava ficando mais bonita, começou a ajudar na fiscalização e hoje São Paulo é uma cidade diferente, é uma cidade que se apresenta melhor, mais bonita, mais organizada por conta dessa lei. Vous avez été précédé par 3 maires libanais et aujourd'hui à Sao Paulo, le nouveau maire Fernando Haddad, il est libanais. Qu'en pensez-vous? Isso mostra que a comunidade libanesa é muito grande na cidade de São Paulo. E é uma das maiores comunidades do Brasil. O povo libanês ele é muito presente, muito concentrado em São Paulo e ele ocupa posições de destaque, não hoje, mas sempre ocupou nas últimas décadas na cidade de São Paulo. No campo da política, no campo da medicina, no campo da universidade. Portanto, é muito forte e muito honrosa a presença da comunidade libanesa aqui em São Paulo. التأس بالبرازيل ما بنعرف له، بتكون صاحية وفجأة بتشتي. خلينا نسترجع حياته المهنية لجيلبرتو كساب تحت الشتاء، فهو شغل مناصب سياسية مهمة جدا، منها نائب فيدرالي قبل ما ينتخب رئيس بلدية لساو باولو سنة 2006 لحتى أواخر سنة 2012. من بعد البريك خليكن معنا لنعرف ليه حياته الشخصية هي كانت مش من أولوياته.
This gigantic city you see is called São Paulo. It has recently earned the rank of an Alpha Global City, joining New York, Los Angeles, London, Paris, and a few other urban centers that meet special criteria. It is the city of circuits. The arts, restaurants, parks, shopping, and nightlife circuits have set São Paulo in a league of its own. Among one of the few major cities on earth that sits above sea level, São Paulo has become an environmental stronghold. Brazil itself is probably the only large nation on the globe that has none of the major natural disasters like hurricanes, cyclones, tornadoes, earthquakes, or volcanoes. São Paulo sits at 760 meters above sea level, and the new tunnel that cuts through the mountains turns the beaches of Santos and Guarujá into neighborhoods of this true megalopolis. São Paulo's recent urban developments have earned it a new surge of tourism. What has previously been limited to business travelers is now a favorite destination for arts, culture, entertainment, and countless other attractions for visitors and locals. The city itself has become a giant gallery with dozens of interventions all year long. The architecture found throughout the city puts on a show of its own. We'll be visiting many of São Paulo's favorite neighborhoods. One is Itaim Bibi, which today is also a commercial center. We'll be visiting Brooklyn, where we can find the World Trade Center. We'll move on and we'll go to Jardins, which has been called by some São Paulo's Beverly Hills. From Jardins, we'll be moving on to Paulista, São Paulo's main postcard, where we can find the São Paulo Art Museum, holder of the Southern Hemisphere's greatest art collection. Finally, we'll finish downtown, where it all began. Crime is still a part of São Paulo's reality, like any other world's major urban areas. It's something that local citizens rarely see, unless they decide to walk around sketchy neighborhoods at night. The Edge is an award-winning and world-famous nightclub, but nightlife in São Paulo is a force beyond description. It has been one of the convincing arguments that attracts young immigrants more and more to move to the city. With their ever-growing presence, the gradual improvements have grown tenfold. Foreign influence is a blessing, and this city welcomes and hopes these visitors spread the word. On va parler un peu de la famille. Je sais que vous n'êtes pas marié, mais est-ce que vous êtes proche de la famille de vos frères, sœurs, de leurs enfants? Vous vous rencontrez comme au Liban? Sou muito próximo, meus irmãos, minha irmã, meus sobrinhos. Sempre fui muito ligado a meus pais. Todos eles moram aqui nesse condomínio, então nos vemos quase que diariamente. É uma relação muito próxima. É difícil uma família que tem uma convivência tão próxima como a nossa. Et vous avez toujours les mêmes valeurs inculquées comme au Liban, les valeurs de la famille, de l'union aussi. São os grandes valores de um cidadão, não é? O cidadão que sabe entender e cultivar os valores familiares é um cidadão que está no rumo da felicidade, no rumo do bem-estar, no rumo da transferência de conhecimento de uma maneira mais adequada para os seus herdeiros, as gerações que se apresentam
sucedendo eles. Et cela est propre seulement aux familles libanaises au Brésil, ou même les Brésiliens ont ce sens de la famille? O brasileiro ele é muito vinculado à família, ele incentiva muito a vida familiar, mas eu acredito que de todas as comunidades, a libanesa é a que cultiva mais essas questões familiares. Je sais aussi que, comme votre papa, vous êtes très attaché au Liban. Et vous avez visité le Liban donc plusieurs fois. Vous alliez surtout pour des visites de travail? Eu fui honrado com o convite do governo do Líbano, já como prefeito de São Paulo, há 6 anos atrás. Então, eu visitei nessa condição, mas estava acompanhado do meu pai, do meu sobrinho mais velho, da minha equipe, em especial daqueles que são vinculados à comunidade libanesa, e passamos uma semana no Líbano, uma semana muito proveitosa, muito agradável, aonde tivemos a oportunidade de ter não apenas a convivência com as autoridades, mas também viver um pouco a cultura libanesa. Je sais que vous travaillez contre la pollution, donc pour le développement de l'éducation, de l'environnement, de la santé, avec la construction des hôpitaux, des écoles. Est-ce que vous travaillez aussi de même avec le Liban? Oui, no Líbano nós tivemos a oportunidade de conhecer importantes políticas públicas vinculadas a esses temas. Hoje, no planeta, não há governo que não dê prioridade às questões ambientais, combate à poluição e às ações que melhorem a gestão na saúde pública e no ensino público. É uma preocupação universal, portanto, tanto aqui, permanentemente, as nossas ações são voltadas a esses temas e nessas viagens a gente pode também compreender e atestar o quanto os outros países, e no Líbano foi assim, também estão voltados a investir nessas questões. جيل بيته كساب ما تزوج، ولكن العائلة والقيم بقيت محفورة بقلبه مثل لبنان اللي زاره مرتين، وآخر مرة سنة 2011. خلينا نكتشف أكثر عن هالزيارة من بعد هالبريك الإعلاني. Sensual, tão linda, tão perfeita, nunca vi ninguém igual. Chegou, eu sei, é ela, e todo mundo passa mal. Meu coração é dela e bate fora do normal. Hey, é você, e pode me fazer muito feliz. Teu amor, o teu calor, é tudo que eu sempre quis. Hey, é você, e pode me fazer muito feliz. Teu amor, o teu calor, é tudo que eu sempre quis. Meu amor, olha a vida, não espera, por favor. Sem você não tem primavera, ó minha flor. Não tem rosa mais bonita, meu amor. Oh, é todo seu. Quando você... Vous êtes un jeune politicien brésilien d'origine libanaise. Que pensez-vous des politiciens libanais? No Líbano, olha, são pessoas que vivem nos últimos anos um ambiente muito intenso. O Líbano tem a sua política e as suas questões partidárias muito debatidas, não é? Paixões muito arraigadas. É um pouco diferente aqui no Brasil. Mas todos nós brasileiros temos muita admiração pelos políticos libaneses. Quels sont vos futurs projets ici au Brésil et pour le Liban? No Brasil, nós estamos consolidando um novo partido, o PSD, como eu disse agora há pouco, do qual sou o presidente. Temos eleições no ano que vem, muito possivelmente
a convite do meu partido, irei me apresentar para disputar alguma eleição. E em relação ao povo libanês aqui no Brasil, a minha presença é muito intensa. Eu vivo as ações da comunidade, nos clubes, nos debates, e vou continuar tendo essa participação. Donc, vous pensez que c'est possible qu'un jour, vous allez au Liban pour vous installer quand même un peu de temps pour pouvoir réaliser un grand projet pour votre pays d'origine? Gostaria muito se tiver essa oportunidade. Não é fácil, não é? Até porque os meus compromissos aqui no Brasil, eles são muito grandes, muito extensos, mas se eu tiver essa oportunidade, eu vou ficar muito feliz. Durant votre carrière politique, donc en tant que maire, que vice-maire, que député fédéral, pour vous, quelles sont donc les choses que vous avez vraiment réussies? Na vida pública, você sempre renuncia a uma série de compromissos, uma série de ações da vida pessoal, familiar. É evidente que a vida pública é uma vida de renúncias. A vida pública impõe muito desprendimento por parte do cidadão que está na vida pública. Não é diferente comigo, mas, por outro lado, eu desempenho as minhas atividades com muita alegria. Eu entendo que eu faço por vocação a minha atividade na vida pública e essa é a razão de eu querer continuar a vida pública, para servir. Vous avez été, comme j'ai déjà dit, réélu maire pour un second mandat et vous êtes vraiment aimé par le peuple. Pourquoi, d'après vous? Acredito que essa identidade é fruto de um trabalho realizado. Na medida em que você, qualquer que seja o cargo que ocupa na vida pública, coloca as suas energias, os seus projetos à disposição, em especial, do povo mais necessitado, aquele que precisa de mais apoio, existe o reconhecimento. Et donc la diaspora libanaise au Brésil est la plus grande. Il y a plus de 6, il y a des gens qui disent 6 millions, d'autres qui disent 10 millions de Libanais. Et à Sao Paulo, plus d'1 million de Libanais. Comment vivent ces Libanais? Est-ce qu'ils sont bien vus par les Brésiliens? Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'ils ont les postes les plus élevés dans la politique ou ailleurs. Eles vivem muito bem. Os libaneses no Brasil têm um padrão de vida elevado, têm conhecimento, a família libanesa tem a tradição de educar bem os seus filhos. Esse número que você citou aqui, ele é verdadeiro, são milhões de libaneses. Eu acredito que os libaneses e seus descendentes podem sim chegar a aproximadamente 8, 10 milhões no Brasil, o que é muito expressivo, e na cidade de São Paulo deve ultrapassar 2 milhões. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à tous les téléspectateurs libanais qui nous regardent au Liban et partout dans le monde? Sim, eu deixo aqui uma mensagem para cada um de vocês, libaneses que moram no nosso coração, sejam aqueles que estão no Líbano, sejam aqueles que estão no Brasil, mas que possamos, todos nós, juntos, continuar lutando pela convivência fraterna entre os nossos países, que cada vez mais o Brasil seja um país de libaneses e o Líbano um país de brasileiros. Eu tenho uma relação muito fraterna com vocês e que a gente possa voltar ao Líbano em outras oportunidades para dar continuidade à primeira viagem que eu fiz alguns anos atrás, uma viagem maravilhosa junto com meus familiares, junto com os companheiros de trabalho, onde tivemos a oportunidade de consolidar os nossos laços. J'ai besoin de vous dire 4 mots et vous allez me dire en un mot ce que ça vous dit. Votre enfance, en un mot. Muito feliz. 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 La famille. Maravilhosa. La carrière. Apaixonante. La passion. Le Liban. Querido. Monsieur Gilberto Kassab, merci beaucoup pour cette belle entrevue. On espère vous revoir bientôt au Liban. Eu também espero revê-lo no Líbano, tanto você quanto vocês. تعرفنا اليوم على جيباتو كساب وهو رجل ناجح وعنده شغف للسياسة. بنى مستشفيات ومدارس كما أنه حقق مشاريع كتير مهمة بالبيئة. بتمنى أنه بلبنان يكون في كتير مثل أمثاله. Em Ipanema, jogar assim, Copacabana, jogar pra mim, pode ver.
وإذا بدكم تعرفوا أكثر عن هالحلقة أو عن جيلبرتو كساب تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنسوا تحضرونا الأسبوع القادم بنفس الوقت لتكتشفوا اسم جديد من أسماء من التاريخ.